Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Temos hoje a alegria de receber mais uma vez Ercília Zilli. Bem-vinda, Ercília. Muito obrigada, muito obrigada. Ercília, você está lançando um livro, O Espírito em Terapia, pela editora Mundo Maior. Isso. Como é que surgiu a ideia desse livro, Ercília? Esse livro, ele é resultado de um mestrado que eu fiz em Ciências da Religião. E o trabalho de conclusão, a dissertação de mestrado, foi um texto que tinha um nome mais complicado, Teoria Gênica das Pulsões. Então, é um estudo comparativo entre a Teoria Gênica das Pulsões de Leopoldo Songe e a doutrina espírita, principalmente em André Luiz. Daí, nós começamos a transformar isso na ideia de um livro. Ele teve uma primeira edição e está sendo reeditado, ficou esgotado por um bocado de tempo, e agora foi lançado recentemente pela Mundo Maior. E por que o título Espírito em Terapia, Ercília? Porque quando nós falamos em psicoterapia, nós estamos... Quem é o cliente? Um corpo que vai acabar um dia? Ou aquilo que sobrevive, aprende, se corrige e evolui eternamente, que é o espírito? Então, na realidade, o cliente é o espírito. Quem faz a psicoterapia é o espírito. É esse processo que é interessante, que a psicologia ela surgiu quase ao mesmo tempo que a doutrina espírita. E as duas abordagens propõem autoconhecimento. Propõem autoconhecimento e correção daquilo que não está bem, daquilo que incomoda de alguma forma. Então, e daquilo que também não precisa... hoje a gente trabalha muito em caráter preventivo. Então, aquilo que pode ser melhor, mais produtivo, mais satisfatório, como é que nós podemos até sofrer menos? Então, o título é esse, O Espírito em Terapia, por conta disso. E ele aborda hereditariedade, destino, fé. Qual a relação entre esses aspectos, Ercília? Então, a hereditariedade, se nós buscarmos nas obras da doutrina espírita, tanto no Livro dos Espíritos, né, em Kardec, ou se nós buscarmos em André Luiz e Emmanuel, nós vamos encontrar muitas referências à importância da hereditariedade, né? Então, André Luiz, em 1958, fala de uma hereditariedade psicológica, num momento em que a ciência convencional não sabia nada disso, né? Então, começava ali um processo interessante de abordar a própria questão da genética, né? Então, a doutrina, eu acho que começou antes até da ciência a abordar a questão da genética, da hereditariedade e desses fatores que são os nossos instintos, que são as nossas tendências. Tudo isso já estava na doutrina espírita, e a ciência gradativamente está tendo esse encaminhamento. Quando a gente fala de destino, então esse é o aspecto da hereditariedade. Quando a gente fala em destino, nós estamos falando de fato no que nós viemos fazer aqui. Não de uma maneira fatalista, porque tampouco a hereditariedade ela é fatalista. Ela empurra, ela gera tendências, ela mostra possibilidades de escolha, mas não fatalismo, tem que ser assim. Eu posso não ter como mudar a cor dos meus olhos, o meu tipo físico, mas nas escolhas da vida eu tenho como exercer a minha vontade. Então, quando a gente fala de destino, é justamente esse eixo da existência. É aquilo que parece nos empurrar para o aprendizado, para a reflexão. Às vezes o sofrimento é que nos leva para isso, mas pode ser a observação. E acho que quanto mais nós nos encaminharmos para o mundo de regeneração, para uma evolução menos sofrida, mais consciente de o que eu quero, como é que eu estabeleço metas de crescimento, eu acho que nós vamos trabalhar mais em caráter preventivo com base na observação. Então, o destino, na abordagem zondiana, é o conjunto de possibilidades herdadas e livremente elegíveis para esta existência. Essa é a definição do Dr. Zonde, que foi um médico húngaro,
radicado na Suíça após a Segunda Guerra Mundial, que passou um tempo grande num campo de concentração, sofreu demais e tirou dali uma lição de vida. Ele que já era um humanista, que era judeu, ele tirou dali uma lição de vida, de que nós não podemos perder a esperança nunca. Mas esperança em quê? No ser humano. Então, o Dr. João tinha uma profunda, um profundo amor, uma grande esperança no ser humano. E a psicologia é isso. É uma pessoa chegar muitas vezes numa situação muito difícil, onde nem ela acredita em si própria, e se deparar com um profissional, um psicólogo, que acredita que ali tem conteúdo para ela reverter a situação. Então, na realidade, a psicologia é o exercício da esperança, no meu entendimento. E a doutrina espírita fala de reforma íntima. Também são dois conceitos profundamente intrincados, né? Profundamente semelhantes. Então, quando nós falamos em destino, como é que nós estamos realizando as nossas escolhas? Eu estou escolhendo bem, com base na minha autoestima? Eu estou escolhendo impulsivamente? Eu estou escolhendo de fato, ou eu estou me deixando levar por questões não resolvidas? Normalmente a gente vai levando aquilo que o Zonde chama de destino coercitivo, ou seja, eu nem sei o que me move, eu nem sei o que me leva a fazer determinadas atitudes, a tomar determinadas decisões. Quando eu começo a prestar atenção na conversa, né, na conversa da reencarnação, na conversa do destino, eu começo a buscar, eu não preciso abdicar do prazer, mas ele não vai ser mais o fator determinante. Eu começo a buscar satisfação e, num outro momento, realização. E, às vezes, a realização é dizer não para o meu impulso, mas para algo que, de fato, me dê uma sensação de realização que é muito mais ampla, né? Então, a hereditariedade, o destino e a fé. A fé, o que é isso? A fé é jogar para o futuro. Mesmo quando eu me refiro ao passado, a fé me faz olhar para o que aconteceu no passado ou no presente e direcionar para o futuro. Quer dizer, como é que eu vou lidar com as consequências disso? Consequência é futuro, né? Então eu começo a pensar em algo que dê sentido, em significado. Jung e outros autores sempre fizeram referência que não se vive uma vida sem significado. Se a gente não tem um objetivo na vida, não sabe por que vive, fica muito complicado ter realização. E o espírito veio para ter realização, veio para ter conquistas. A fé, aí fala assim, mas eu não tenho religião. Nós associamos religião e fé. Mas se o ecologista e aquela pessoa que planta uma árvore que vai demorar 7, 8, 10, 20 anos para produzir, a pessoa pode não viver esse tempo todo. Quando ela plantou, ela não se preocupou com isso. Ela jogou para o futuro. Talvez ela não se sente nunca à sombra daquela árvore, mas ela vai oferecer aquela sombra para alguém. Então ele jogou para o futuro, ele plantou para um tempo em que talvez ele não esteja mais aqui. Então a ecologia é realmente um movimento para o futuro, então ele é um movimento transcendente. E os frutos também, né, da árvore, os né, frutos, que às vezes a gente não colhe. Não colhe, né? Exato. Eu acho que é importante também as pessoas, outros poderão colher esses frutos, né? Isso é transcendência, é jogar para o futuro. É você montar uma obra e não necessariamente, não adianta desanimar, porque talvez ela tenha que dar frutos daqui a 10, 20 anos, mas um dia ela vai produzir. Então a nossa tarefa é jogar sementes. Claro, vamos escolher o melhor terreno possível, a melhor semente possível, mas talvez a gente não veja o fruto. Isso está relacionado ao conceito de fé, é acreditar no futuro. Ercília, essa questão, por exemplo, de reencarnação e hereditariedade,
às vezes não é meio estranho, porque você traz, na hereditariedade, você traz no seu corpo algumas semelhanças com os pais e tal. E a reencarnação é um espírito diferente que às vezes não tem muito a ver com essa questão da hereditariedade. Como é que a gente pode ver isso, Cília? A hereditariedade, vamos pensar assim, a pessoa vai reencarnar no Brasil em 1900 e tanto, 2000. Então ela vai encontrar uma situação social, ela vai encontrar uma situação cultural, ela vai encontrar um clima, ela vai precisar de tendências, e aí nós já estamos na hereditariedade. Então, independente de como a minha família utilizou a ponte, ou cruzou a ponte, ou não, eu posso fazer do meu jeito. Então, a regra é essa. Não necessariamente eu tenho que fazer do mesmo jeito. Aliás, o objetivo é fazer diferente, é fazer de um jeito novo, melhor. Isso é evolução, né? Então, quando a gente fala de hereditariedade, digamos que sejam 3 irmãos. Eles vieram com uma mala, como se fosse uma viagem, uma mala muito parecida. Então tem ali uma calça preta, uma blusa branca e um casaco vermelho. Tem uma calça branca com uma blusa preta e um casaco preto. Todos têm as mesmas possibilidades. Só que na hora de compor, a pessoa diz, eu vou usar essa calça preta com aquela blusa preta ou com a blusa branca. Aquilo que tem dentro da mala, a composição é minha, a escolha é minha. O que eu faço com as minhas tendências é um problema meu. Então o espírito, que é a instância máxima do destino, ele faz a escolha de tudo que ele tem à sua disposição. E isso é maravilhoso, porque Emmanuel, ele coloca que nós estamos hoje construindo o nosso gen do futuro. Nós estamos impregnando, nós estamos passando informações. Por que é o gen? É um campo informacional. É um campo informacional fantástico. E nós estamos ali aflorando possibilidades que já estão e colocando alternativas de como utilizar aquelas possibilidades. Então nós estamos atualizando esse campo informacional constantemente. Isso é escolha. Então, quando eu planto esse gen, quando eu estou alimentando esse campo informacional, e vou pegar esse campo informacional, esse gen, daqui a 2 ou 3 gerações, e é interessante porque a gente renasce em grupos, como diz a espiritualidade, por quê? Eu acho que além dos ajustes, dos reajustes, dos resgates, nós temos também essa questão das possibilidades, do gen que nós precisamos, que o espírito precisa. Então ele está preparando conteúdos para o futuro, que serão também alterados, atualizados, que serão trabalhados por gerações futuras, né? E aí eu tenho um material que vai me ajudar a fazer uma ponte com o passado, um link com o passado, com aquilo que eu ainda tenho que resolver, com mais informações, com mais alternativas. Então a evolução, ela é fantástica por conta disso. A cada dia ela nos oferece mais possibilidades de escolha. E isso é complexo. É difícil. Isso é complexo. Cecília, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Certo. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Seja bem-vindo, meu amigo. Não sou teu amigo. Quero justiça. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. O que é? Tá olhando o quê?
Alguns livros podem mudar uma vida, outros, o que vem depois dela. O Filme dos Espíritos. Breve nos cinemas. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje com Ercília Zilli, falando a respeito do seu mais recente lançamento, o livro O Espírito em Terapia. Ercília, voltando a falar das questões do destino, numa visão espírita, eu gostaria que você trouxesse um paralelo entre o destino e a lei de causa e efeito, Ercília. A lei de causa e efeito, ela já se explica, né, no sentido de dizer que algumas causas geraram consequências e essas consequências é provável que tenham que ser distribuídas ou colocadas numa determinada reencarnação. Ou seja, como é que eu vou saber o que eu tenho que trabalhar para corrigir o meu passado? Então não existe reencarnação sem um projeto. A espiritualidade não trabalha de forma desorganizada. Se nós olharmos o Missionários da Luz, o livro de André Luiz, na psicografia de Chico, nós vemos a preocupação com a reencarnação de Segismundo, que é o exemplo mais clássico, mais emblemático que a gente pode citar, assim. E nós vemos ali a preocupação com os mapas cromossômicos, Alexandre andando com aquilo para lá e para cá, e a importância do sangue, dos ascendentes genéticos, hereditários, enfim, tem toda uma complexidade, o gen do caráter, imagina isso, naqueles tempos ela é engenho do caráter. Então isso gera um projeto, que é o projeto reencarnatório. Aquilo que nós precisamos aprender e que nós já temos condição de realizar. Isso é fantástico, porque não existe reencarnação fadada ao fracasso. Nós não viemos para fracassar. Nós viemos para ter sucesso na nossa empreitada. Agora, sucesso não é ser mais bonito, ser mais rico, mas é dar conta das nossas provas de evolução. Segundo as condições que a gente enfrenta, né? Segundo as condições que nós enfrentamos e que já foram propostas e definidas no projeto reencarnatório. É que a maioria das vezes a gente reclama das condições, mas normalmente, segundo as informações dos espíritos, na maioria dos casos, somos nós que pedimos essa condição, não é isso? Somos nós que pedimos, ou sugerimos, ou acatamos sugestões. Porque também os benfeitores dizem que nós chegamos lá, né? Não, pode botar mais isso e põe mais aquilo, eu vou fazer uma reencarnação maravilhosa e me dê isso, mais aquilo. E eles dizem, menos, menos. Por quê? Porque são experientes. E mais vale a pena nós voltarmos com algumas conquistas do que chegarmos com muitas alternativas, com muitas propostas e não darmos conta de nada. Então, a espiritualidade ela é muito amorosa e muito cuidadosa nisso. Então, nos auxilia num projeto reencarnatório. Neste momento, quem está por aqui tem projeto reencarnatório. Todos? Todos. Sem exceção. Segismundo, que era um ex-assassino, teve toda a ajuda, toda a intercessão, todo o serviço intercessório, porque a maior parte de pessoas que têm boa vontade. Então, o que precisa é a pessoa começar a prestar atenção no que a vida está mostrando. Tá. E Ercília, agora, sobre a questão da fé, o que pode auxiliar a fé nos nossos processos terapêuticos? A fé no processo terapêutico. Então, veja só, na psicologia, como nós aprendemos nas universidades, não se discute a questão da fé, da religiosidade. Agora, se você perguntar numa palestra, num grupo, estatisticamente, 96% acreditam em Deus. Rezam, pedem ajuda. Cada um na sua denominação religiosa tem uma maneira de lidar com a fé. Como é que eu posso desprezar esse conteúdo dentro do consultório? Dizendo, olha, você entra e as suas crenças religiosas ficam lá fora.
Como é que eu posso trabalhar com meia pessoa? Ou, estatisticamente, com 96% da pessoa fora do consultório. Você trabalha dentro da crença, da cultura, daquilo que é importante para a pessoa. Então, a fé, ela precisa ser integrada. E não dito, olha, isso é um assunto que você vai trabalhar na sua igreja. Isso aqui se resolve no centro espírita. Não significa ter uma prática religiosa no consultório, mas trazer isso para a discussão. Então, na ABRAP, nós temos um formulário que é preenchido quando as pessoas buscam atendimento. E uma das questões é, você gostaria de discutir as suas questões, os seus problemas, dentro da sua religiosidade? E a pessoa, nós temos assim, estatisticamente um número altíssimo, um percentual altíssimo, mas assim, eu quero poder falar. Senão, como é que fica? Você pega um médium, isso é importantíssimo, e ele não pode falar disso no consultório. Então ele se dedica, no caso do espírita, a uma atividade sábado, domingo, acredita naquilo que está fazendo, ajuda, né? E não pode falar disso. E o pior, dependendo do lugar que for, olha, se você ouve, se você vê coisas que não existem, se você fala coisas e diz que não é você diz que está ouvindo coisas, olha, é melhor procurar um psiquiatra. Então nós fugimos desse rótulo, dessa restrição, e a pessoa coloca. Como vai chegar? Pessoa assim, com uma distorção muito grande, por exemplo, da mediunidade. Mas o psicólogo, ele vai ter a habilidade, o conhecimento para fazer as devolutivas e os apontamentos diante daquilo que ele precisa trabalhar e buscar como alternativa religiosa fora do consultório. Mas existe esse diálogo. Isso faz uma diferença imensa. Mas essa abordagem com relação ao profissional da psicologia e à religião, existe hoje uma qualificação que é o psicólogo transpessoal, é isso? Que tem essa visão reencarnacionista ou essa visão mais espiritualista? O problema não é a psicologia transpessoal. O problema é aquilo que você pode fazer de acordo com regras. Eu não posso inventar uma outra doutrina. Vai pegar muito mal eu chegar num centro espírita e começar a falar de outras coisas que não têm a ver com a doutrina espírita. Outras práticas. Eu posso citar, fazer referência, estudar, mas você tem um eixo. Da mesma forma, o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal têm regras. Então, algumas abordagens, elas são reconhecidas pelo Conselho e outras não. Então, tem muitas abordagens que nós não temos esse respaldo. E vamos imaginar na ABRAP, que não trabalhar de acordo com o Conselho, com essas regras, que nós optamos, por quê? Porque a ABRAP, ela faz a ponte entre a doutrina e a psicologia. Então, tem regras dos dois lados. Nós podemos incorrer até num processo. Tem umas questões assim. Então, toda a psicologia, ela pode e deve ser transpessoal. Não há abordagem exclusivamente transpessoal, que eu admiro. Mas toda abordagem que projetar para o futuro, que incluir algo além da matéria, ela é, de alguma maneira, transpessoal, sem ser a abordagem transpessoal, aquela que academicamente tem sido considerada abordagem transpessoal. A abordagem zondiana, ela fala do espírito. Ela fala do espírito porque mente e espírito têm a mesma origem, quando o Zondi, que era húngaro, escreveu em alemão. Então ele diz, o espírito como instância máxima do destino. Ele fala da teoria da fé, que nós não podemos ter saúde mental, emocional, psíquica, sem fé. Esse é um dos fatores estruturantes da personalidade. Então eu posso tratar da fé no processo terapêutico. O que eu não posso é condicionar isso a uma religião minha ou a uma determinada, ou dizer que esta abordagem ela é melhor do que a outra. Porque todas foram trabalhadas
por pessoas muito interessadas que fizeram pesquisas. Então, todas essas abordagens são boas, são suficientes. O que vai fazer a diferença é a maneira como o psicólogo vai levar isso para o campo do significado, da transcendência. Então, o processo terapêutico, na verdade, ele busca isso. E, Ercília, é possível estabelecer uma relação entre a psicoterapia e a obsessão? É possível, sim. Isso é um detalhe, uma coisa muito importante, porque todo desequilíbrio psíquico, ele gera brechas. Se nós estamos falando de causa e efeito, no passado, o que será? Será que nós só deixamos amigos, coisas bem feitas? Ou nós geramos desequilíbrios e essas pessoas também em desequilíbrio, essas mentes em desequilíbrio, querem de alguma maneira uma reparação, né? Então, nós vemos que muitos pacientes que chegam para um processo de terapia, eles estão num processo de obsessão muito grande. E essas questões caminham, principalmente os transtornos mentais mais graves, nós vamos encontrar ali um processo obsessivo. Agora, à medida que a pessoa vai adquirindo autoestima, vai se corrigindo, vai se fortalecendo, fica difícil um obsessor assediar essa pessoa, porque ela está mais equilibrada, né? E normalmente as pessoas que são espíritas, que procuram os nossos atendimentos, o nosso trabalho, elas já fazem parte de alguma instituição ou têm interesse. Então, quando perguntam isso, como é que pode ser tratado? Ou eu fui ao centro, me disseram que eu estou, que eu tenho obsessão, como é que eu faço com isso? Bom, esse é um tratamento que você vai fazer no centro, mas o que significa obsessão? Né? E aí nós começamos a entender a partir daquela pessoa e a colocar dados de reflexão. O fato é que a pessoa se fortalecendo, tendo autoestima, reconhecendo o erro, mas não parando na culpa, porque a culpa não leva a nada, o que resolve é a solução do problema. Eu ficar me lamentando a minha vida inteira porque cometi um erro num determinado momento da vida e eu não progredi. Eu tenho que pegar aquele erro, aquela culpa daquele momento e transformar em ação de reparação, né? de crescimento, essa coisa toda. Então, dentro uma psicoterapia, embora não tenha essa visão, né, nem esse objetivo, ela também é um fator que pode contribuir num processo de desobsessão. Da mesma forma que o Centro Espírita colabora e muito para que aquela pessoa, sem uma entidade ou algumas entidades, possa por si própria começar o seu processo de reflexão. Então é interessante como as coisas podem caminhar de mãos dadas, de forma integrada. Bom, Ercília, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você citou algumas vezes a ABRAP, né? Nós já falamos de outras ocasiões, mas tem pessoas que estão assistindo nosso programa pela primeira vez. Exatamente. Eu queria que você explicasse o que é a ABRAP. A ABRAP é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Ela tem como objetivo estudar os pontos de convergência entre a doutrina espírita e as abordagens da psicologia, então, entre a psicologia e a doutrina espírita, e transformar isso em atendimento social, né? Então, nós atendemos pessoas carentes. Quando a pessoa não se enquadra no atendimento daquele que não tem condições financeiras, que é o objetivo do nosso voluntariado, em parceria com as instituições espíritas que nos reservam um espaço para o atendimento e nos fazem indicação. Então, essas outras pessoas que não se enquadram, nós temos um programa de contrapartida. Nós indicamos para os psicólogos da ABRAP no seu trabalho profissional, independente do voluntariado. Mas fazemos um acerto antes. Se for sócio da ABRAP ou do Clube Amigos da Boa Nova, tem um valor muito acessível para fazer a psicoterapia. Então, nós temos grupos de estudos, nós damos supervisão para os psicólogos, tudo isso faz parte do nosso objetivo. E as supervisões são discutidas tanto no campo acadêmico, como nas questões espirituais, para que haja o entendimento daquilo que foi a sua primeira pergunta. Quem é o cliente? Que é o espírito. Tá ótimo. Ercília, nossos agradecimentos a você. Eu é que agradeço.
A gente espera contar com você em outras ocasiões para esclarecer outros temas a nós e os nossos amigos de casa. Eu é que agradeço, meu amigo, fico muito feliz de participar desse programa, agradeço muito. E a você que esteve conosco, fica o nosso abraço e esperamos você no próximo Transição. Até lá.